Outro tema também que promete trazer muito conflito e muito debate, porque o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele defende uma revisão nas regras para terceirização do trabalho e para negociação individual. Um grupo está sendo montado para analisar a legislação da reforma trabalhista e propor mudanças. Eu lembro que quando Lula se candidatou, o líder do União Brasil disse: nem adianta propor mudança na reforma trabalhista porque ela não vai passar no Congresso de jeito nenhum. Por que a gente está vendo um grupo sendo montado nesse momento, então? Fábio Piperno. O governo, durante a campanha... Ele respira. Não, o governo, durante a campanha, é muito simples. Ele prometeu que ia, por exemplo, combater a uberização do trabalho, ia tentar encontrar uma solução, principalmente para quem trabalha com aplicativos, para que passasse a ter direitos, benefícios, etc. O governo falou de um conceito geral. O governo não foi capaz de... Naquele momento, eles não foram capazes de apresentar propostas realmente específicas para rever essa situação. É mexer num vespeiro agora, Fábio Piperno? Eu acho que é mexer em algo que não vai ter solução. E você acha que precisa de solução depois que a reforma trabalhista foi implementada? São coisas diferentes. Por exemplo, no caso dessas pessoas que trabalham para aplicativos, por exemplo, não tem solução. Porque são microempreendedores trabalhando para uma empresa maior. Por mais que eu acho que há muita crueldade nessa relação, mas é uma relação estabelecida entre esses microempreendedores e os donos dos aplicativos. E ninguém vai mexer nisso. Gustavo Segré, se ninguém vai mexer nisso, por que o debate vem à tona e um debate que pode, inclusive, diminuir ainda mais a pacificação envolvendo o governo Lula e suas atitudes até agora? Narrativa, de novo. Narrativa? Mas você sabe que... Narrativa, claro, temos que mostrar para os trabalhadores que se sentem desamparados e para os sindicalistas que querem voltar a recuperar aquele aporte sindical que eles não têm. Lembrando que os sindicatos perderam muita receita a partir dessa reforma trabalhista. O que você fez assim? O que você fez assim? Não, eu disse que quando uma coisa, essa relação que eu citei aqui, entre esses, por exemplo, trabalhadores de aplicativos e as empresas. Sim. Isso eu acho que é algo insolúvel. Agora, em relação a recuperar esse tipo de receita, de dinheiro e tal, eu tenho a impressão que esse sim seja o grande objetivo desse grupo, de buscar uma fórmula para tentar um caminho intermediário nisso aí. Segré está concordando com o Piperno, então chegaram a um caminho comum. Lógico, mas é normal. O sindicato quer grana, não quer defender sempre ao trabalhador. Se pode defender melhor. Tem alguns sindicalistas que já são cheios de dinheiro e a pergunta é como eles defendendo os trabalhadores conseguem estar cheios de dinheiro. Mas um comentário final. O MEI, tem muito erro aí. O MEI também é trabalhador, é um microempreendedor individual. Ele está registrado nas prefeituras, faz a sua nota fiscal, paga o DAS, que se chama todo mês, R$60, R$70, dependendo do faturamento, e ele faz declarações também, e tem que justificar, dependendo do dinheiro que ganha com o MEI, a declaração de imposto de renda. Então, uma forma de estar trabalhando oficialmente no trabalho formal, e a legislação permite que ele seja considerado, sim, trabalhador, mesmo que não seja seletista. Para você que nos acompanha e para você, Gani, olha o que disse aqui o ministro. Dizer que um trabalhador individualmente vai substituir uma negociação coletiva é conversa para boi dormir. Ou seja, nós temos que revisar. Meu Deus, tem tantos absurdos aí. Primeiro, essa ideia de que o indivíduo só tem representatividade por meio do coletivo vem justamente de regimes autoritários. De regimes fascistas, de regimes socialistas, aonde o indivíduo ele só tem autoridade, ele só tem poder de negociação por meio de classes, nunca o indivíduo sozinho. Esse é um primeiro ponto. A social-democracia europeia, escandinava, por exemplo, pensa um pouquinho diferente em relação a isso. Mas essa ideia de que o indivíduo desaparece, onde você não pode ter uma livre negociação com o seu empregador só por meio da instituição de classe, é típico de um regime socialista e de um regime fascista também. Não é típico disso. Lógico que é uma característica marcante. Mas, Piperno, isso também não tem a ver com o fato de que vocês acabaram de chegar, inclusive, num consenso aqui, de que é o sindicato tentando retomar um fortalecimento que ele foi perdendo ao longo dos anos com o governo de Michel Temer e de Jair Bolsonaro depois? Claro, ele vai buscar de novo recuperar uma parte daquele protagonismo. E isso, por um lado, não coloca, então, que estaria errado dizer que o indivíduo não poderia fazer uma negociação direta?
Eu diria para você que é muito mais engenhoso, difícil e improvável que o indivíduo faça essa negociação. Ao contrário. Porque a partir do momento que você tem uma negociação coletiva por meio do Estado, mas você está partindo do princípio que a relação, uma ideia marxista, que a relação entre empregador e empregado, o empregador vai explorar. E não vai ser um acordo bom. Isso, não. Pelo amor de Deus. Ué, mas por que então eu tenho que fazer mas, ô Piperno, se eu fizer um acordo de mercado, mas se eu fizer um acordo por meio do coletivo, não necessariamente o que representa o coletivo é o melhor para mim. Piperno, eu vou dar mais 30 segundos para você, porque o Segré já está levantando a mão também. O Segré falou menos. Não, por favor, vai lá. Eu só queria trazer um outro dado. Fala, Gani. A reforma trabalhista, segundo um estudo da USP e do INSPER, e foi uma reforma trabalhista tímida, gerou 1,7 milhão de empregos. Fala, o Gustavo Segré. Eu sou empresário, Evandro. Eu tenho empregados. E não preciso de nenhum sindicato para negociar absolutamente nada com nenhum funcionário, porque se parte da premissa, como muito bem mencionava Alan, que o empresário explora o empregado. Não é assim. É uma questão de conjunção. Os dois têm que trabalhar e quando a empresa ganha, o empregado também ganha. E nunca um empresário vai deixar que um empregado bom saia. E não precisa de sindicato para isso. Fala, Piperno. Não são coisas excludentes. Por exemplo, você pega uma categoria como bancários. Claro que cada banco pode estabelecer, e ele tem liberdade para isso, para estabelecer uma negociação com os seus funcionários. Agora, também é evidente que, se os funcionários de todos os bancos negociarem juntos, o poder de barganha deles é maior. Gani. Essas relações trabalhistas só emperram o mercado de trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar 16 horas por dia, e se a pessoa quiser um trabalho onde eu vou trabalhar 4 horas por dia, por que a legislação ela tem que emperrar? Veja, o mercado de trabalho dos Estados Unidos é altamente dinâmico. Mas isso não acontece exatamente porque em determinados locais há abusos, e aí se não houvesse uma legislação, haveria abuso sobre a forma como essa pessoa trabalha também? Mas aí existe uma livre escolha também da pessoa, existe algo chamado concorrência, que vai impedir estes abusos. Isso sim. Você concorda? Não, nisso, claro. Se, por exemplo, um motorista de táxi, se ele quiser trabalhar 5 horas por dia e o outro quiser trabalhar 15, ele tem que ter o direito dessa flexibilidade. Mas, ô Piperno, muitas vezes o sindicato, exigindo regras, impede esse tipo de coisa. Fala, Segré. Bem rapidinho. Não precisa ser rápido, não. Pode falar com tranquilidade. Tá, mas vamos imaginar que nós estamos negociando com um empregado e um empresário, qualquer um. Aí a parte trabalhista pode dizer, o empregado é descartado porque aparece alguém que faz o mesmo trabalho por um valor menor, sempre respeitando limites dos pisos salariais. Aí a gente fala, esse empresário é cruel, é ruim. Aí a pergunta seria o contrário. Tem um empregado que consegue um trabalho que paga mais, ele fica na empresa ou vai num novo trabalho? Ele vai, porque é uma questão de melhora para ele. As duas posições são válidas. A questão é de que lado da mesa você está. Só isso. Não, e outro ponto. Você estabelece um piso. Vamos pegar o caso do piso da enfermagem. Eu estabeleço um piso. Você tem pessoas cujo trabalho estaria abaixo desse piso. A pessoa estaria disposta a trabalhar abaixo desse piso. Agora, como ela tem um piso, a empresa fala, eu não posso te contratar. E ela preferia estar empregada a essa pessoa. Então, também quando eu estabeleço pisos, eu aumento o custo das empresas e eu acabo gerando desemprego. Ô, Piperno, eu tenho mais 30 segundos. Isso sucatearia também as relações de trabalho? Essa opinião e sugestão que o Gani deu aqui agora? Do quê? De deixar que as pessoas façam essas negociações não tendo um piso, que elas façam negociações abaixo do que elas poderiam ganhar, por exemplo? Ou isso é uma forma de garantir emprego? Eu acho que quando se estabelece um piso para qualquer categoria, você já está partindo de premissas muito bem estudadas e avaliadas. Ou seja, esse é um valor que provavelmente todas as empresas possam pagar. Eu me lembro que, enfim, o Zé Pereira está aqui assistindo a gente, nos nossos velhos tempos aí de jornalista, você tinha, por exemplo, um piso para jornalista da capital e você tinha um piso para jornalista do interior. Sim. Geralmente era menor, porque essas empresas atuavam em mercados que faturavam menos. Então era justo que esse piso fosse menor. Agora, também era importante que houvesse pelo menos um piso.